Da Moraes, com muito amor, com muito carinho, com muita satisfação, eu venho transmitir mais uma mensagem a vocês. E antes que eu me esqueça, deixe seu like, passe a mensagem adiante, que é como eu falo, tem dias, e às vezes é muitos dias de nossa vida, que nós precisamos é receber uma mensagem. Muitas vezes essa mensagem nos traz paz, nos traz um novo horizonte, nos traz um novo ponto de vista, e muitas vezes faz com que a gente desvie o caminho de algo que a gente vem pensando em fazer, e muitas vezes é tão negativo e tão prejudicial a nós mesmos. A palavra de hoje eu venho falar sobre obediência ao Espírito Santo. E essa palavra eu vou levar a vocês e vou contar uma experiência que eu tive, que era para ser totalmente agradável, de comemoração, de muito obrigado a Deus, e acabou que eu me senti muito triste, apesar de ter recebido a graça. Então a palavra de hoje é referente à obediência ao Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 6, versículo 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? No ano de 2005, eu estava gestante, o meu filho nasceu no dia 30 de dezembro de 2005, e na ocasião a minha filha, Gabriela, que hoje tem 25 anos, era uma menina em fase escolar, acredito eu que estaria na faixa dos 7 para 8 anos de idade. Inclusive estava bem próximo do aniversário dela, que ela comemora no dia 16 de outubro. E como ela fazia todos os dias, ela saía para brincar. E ela tinha uma bicicleta bem cor-de-rosa, eu chamava a bicicleta cor-de-rosa chiclete. De longe você via. E naquele sábado ela saiu mais uma vez para brincar com a sua amiga, como sempre fazia. Lógico, às vezes, durante o percurso que estava brincando, a gente sempre saía, eu como mãe, para saber onde estava. E naquela manhã a rotina foi a mesma. E eu disse que ia fazer uma faxina e que no final do dia à noite eu iria fazer um cachorro-quente para a família. E o que aconteceu? Eu liberei para brincar e após alguns minutos veio aquilo dentro de mim de uma maneira muito forte, que eu voltasse lá na pracinha e olhasse. Eu voltei e olhei. Quando eu entrei para dentro de casa novamente, não passou muito tempo, coisa de 10 a 15 minutos, novamente pediu que eu fosse à pracinha. Eu fui pela segunda vez. Na terceira vez, veio fortemente o mesmo pedido. Mas, como sempre, nós, como seres humanos, temos que sempre indagar em alguma coisa. Na terceira vez, eu fui, olhei e vim reclamando. Que tanto eu olho nessa pracinha? Tá parecendo um quadro, uma paisagem, toda vez que eu chego lá tá da mesma forma. Então eu entrei, bati o portão e disse que não iria voltar mais. Quando eu iniciei novamente a juntar todas as coisas para iniciar a faxina, já que já estava tudo erguido, veio fortemente, mas de uma maneira forte mesmo, aquela que deixa a gente inquieta, que eu dobrasse o joelho e fosse orar, e que eu orasse por todas as crianças. Aí, de novo, lá vem a gente com a teimosia. Por que eu tenho que orar? Para quem que eu tenho que orar? Mas que criança é essa que eu tenho que orar? E repetidamente falava várias vezes a mesma forma. E quem tem isso, quem já sentiu isso, sabe o que eu estou falando, não é vozes. É algo dentro de você muito forte. Tentei iniciar a faxina e teimar de não fazer a oração. Aí aquilo não fluiu, aquilo não deu certo. Nada que ia fazer dava certo, caiu uma coisa, levantava a outra e ficou aquela inquietação, até que eu respondi na cozinha. Deixei tudo e falei assim, eu vou fazer a oração. Ao chegar no quarto, tinha uma janela bem grande. Em frente à janela, a sensação que eu tive, que os meus joelhos já estavam se dobrando. E ao dobrar o joelho e erguer as minhas mãos, como eu sempre fui, eu sempre coloquei as mãos para o alto. A minha boca começou a fazer a oração, mas eu senti que o meu cérebro não conseguia acompanhar todas as palavras que saíam da minha boca, o raciocínio não acompanhava. E de uma maneira muito forte saiu uma oração muito bonita, com palavras prontas, a qual eu tentava pensar, mas meu cérebro não está acompanhando, e ali saiu
uma oração longa. Eu fiquei de joelhos, gestante já grande, a minha barriga pesada, mas não posso dizer que eu me senti incômodo ou dor. E eu sei que a oração foi longa. A oração passou de 40 minutos ali eu orando. A única coisa que eu consegui gravar é que em várias vezes que eu falava sobre todas as crianças, crianças em abrigo, crianças na rua, crianças abandonadas, quando chegava e falava crianças que possam estar sendo molestadas, crianças que estão passando esse perigo, que estejam na mão de alguém que esteja com essa intenção, ali ficava mais forte a oração. E aí fiquei esse período todo ali, fiz, e de repente deu aquela paz, aquele silêncio, aquela coisa assim, encerrou. Então eu me levantei e fui fazer a faxina, deu tudo certo, eu fiz toda a faxina da minha casa. De fato, fiz o cachorro quente conforme eu tinha imaginado. Então estava tudo depois da oração do jeito que eu imaginei. Porém, assim que eu fui abrir a boca para chamar a família para poder comer o cachorro quente, chegou uma quantidade de gente no meu portão que passava de 10 pessoas, de 10 a 15 pessoas, e eles colocavam a mão no portão e gritavam o nome da Gabriela. Eu coloquei o rosto, olhei e falei, mas o que essas pessoas adultas estão atrás da Gabriela? Saí até o abrigo, e aí então o irmão dessa menina, que eu no dia não sabia que era irmão, vinha saber depois, falou assim, libera a Gabriela. E eu respondi, eu não posso liberar minha filha, o que está acontecendo? Ele falou, então vem a senhora e vem ela também. Como eu vi que estava juntando mais gente, estavam com garrafas, tinha pessoas arrancando aquelas cercas que as pessoas costumam fazer para a árvore crescer quando planta a muda, começaram a arrancar. Eu pensei comigo, não dá tempo de explicar, eu preciso ir saber o que está acontecendo. E coloquei a mão na mão da minha filha e fui então até a rua de trás, na verdade, a pracinha passava a rua 14, 13, a próxima rua já era a pracinha. Chegando lá, tinha mais gente ainda. E todos muito assim, nervosos, falando, agitado, vamos matar, daqui ele não sai, e eu sem conseguir entender exatamente nada. E entendi menos ainda quando chegou 2 viaturas, e após alguns minutos, uma das guardas, que era até feminina, se aproximou e só perguntou para outra viatura, é essa a segunda vítima? Ele balançou a cabeça que sim, e ela abriu a porta e falou assim, a senhora entra com a criança. Eu pensei comigo, gente, mas o que está acontecendo? E eu falava, Gabriela, o que está acontecendo? Ela ficava com aquele olho me olhando, mas não respondia nada. Então, eu fui até o distrito, no Parque Taquaral. Chegando naquele distrito, escutou a primeira vítima, e quando chegou a segunda vítima, que era eu, com a minha filha. A delegada me chamou e falou se eu queria um copo d'água, se eu estava bem, por eu estar gestante, provavelmente se preocupou se eu estava nervosa ou não. E eu não estava nervosa, eu estava, na verdade, com aquela cara de paisagem. E ela me perguntou, o que foi que aconteceu? Eu olhei para ela e respondi, então, o que foi que aconteceu? Ela respondeu, como assim? Eu falei, eu não sei o que aconteceu. Mas a senhora não é a mãe dela? Eu respondi, sim. E o que aconteceu? Eu falei, eu não sei o que aconteceu. Então, eu olhei para ela e falei, só perguntando para a menina para saber o que aconteceu. Aí ela chamou uma outra pessoa, que eu não sei se era uma psicóloga, o que era, para acompanhar. E então começou a fazer a pergunta à menina, no caso a minha filha Gabriela. E ali a Gabriela começou a relatar que tinha entrado naquela casa, que o dono da casa chamou elas para lá, ofereceu a barra de chocolate. Após a barra de chocolate, abriu o armário e falou que elas poderiam pegar o doce que quisesse. Aí depois soltou 2 hamster que tinha na casa. Falou que quem achasse primeiro ele dava o dinheiro, como se fosse uma premiação. E aí ele pediu que a Gabriela colocasse a bicicleta para dentro, para que pudesse então fechar o portão e a porta. E a Gabriela respondeu, a minha mãe disse que quando eu entrasse na casa de alguém, era para eu deixar minha bicicleta sempre pro lado de fora, para ela saber onde eu estaria, na casa que eu estaria. Ele insistiu, e por 3 vezes ela respondeu a mesma coisa. Aí então pediu-se um beijo.
Ela respondeu: minha mãe disse que homem não pede beijo para menina, que isso não se faz. Aí ele ofereceu dinheiro. Ela também respondeu a mesma coisa. Minha mãe disse que não se deve pegar dinheiro e que homem não deve oferecer dinheiro para menina. Ele foi, pediu um beijo. Ela disse que não poderia, que ele não poderia beijar e também ela não poderia dar o tal do beijo. E ela relatando tudo aquilo, eu fiquei na hora com muita vergonha, mas muita vergonha. Mas não foi da delegada, não foi por ela ter perguntado para mim e eu responder para ela que o que estava acontecendo, que de fato eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu senti vergonha da minha desobediência, pelo Espírito Santo ter falado tantas vezes comigo que era para ser feito, e eu ficar me perguntando, falando porque sim, porque não, porque deveria fazer, porque deveria deixar de fazer, que eu tinha uma faxina, por que eu fui fazer isso? E por que nós fazemos isso? Porque eu sei que outras pessoas devem ter passado por alguma coisa semelhante. E às vezes, na nossa correria, no nosso intuito de fechar o nosso dia, alcançar o objetivo do dia, que todos nós temos uma programação. Muitas vezes o Espírito Santo vem falar e a gente não quer naquele momento. Tem que ser no nosso momento e não no momento do Espírito Santo. E eu senti muita vergonha, mas muita vergonha mesmo. Algo que era para eu ter erguido as mãos, agradecido, dar graças a Deus, falar, relatar sobre a situação, que foi um livramento muito grande que foi dado, porque quando ela começou a relatar tudo, estava nítido a má intenção, a má fé. E por incrível que pareça, dias depois eu vim saber, todas as vezes que eu fui até a pracinha, a primeira pessoa que eu vi em pé, com a mão na cintura, olhando, foi aquele homem. Que eu fui e pela terceira vez eu ainda retruquei. Tá parecendo uma paisagem, eu não volto mais aqui. Olha como é a desobediência do ser humano, do homem. Então eu estou relatando essa experiência a vocês, para que vocês possam entender e como está aqui na palavra de Lucas. O que adianta a gente ficar Senhor, 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 por várias situações, às vezes por um emprego, para abrir uma empresa, para renovar a empresa, se quando ele fala, vai para a esquerda, por quê, para quê, como, mas porque a esquerda não é obediência. A nossa obrigação é ele falar e a gente executar. É só essa a nossa função. Não é indagar, não é perguntar, porque toda vez que estamos em apuro, a primeira coisa que a gente faz, meu Deus, Jesus, em nome de Jesus. E porque quando ele está falando, vira à direita, faz de tal maneira, o porquê a desobediência. Eu tenho outras experiências boas depois de eu ter passado essa vergonha, que o resultado foi maravilhoso por eu ter obedecido ao Espírito Santo. Mas eu estou relatando essa, porque além de eu ter tido um livramento muito grande, a vergonha que eu passei foi muito grande e hoje eu posso relatar a vocês. Desobedecer ao Espírito Santo é vergonhoso. Ele não deixa de ser Deus porque a gente desobedeceu, porque a gente indagou. Ele não deixa de ser Deus quando a gente responde, mas não é por aí que eu quero ir, eu quero ir pelo outro lado, é pelo outro lado que eu vou. Ele também não deixa de ser Deus quando a gente tem coragem de usar o livre-arbítrio para responder ainda a ele. Mas o Senhor não deu o livre-arbítrio, então me deixe fazer. Não, ele não deixa de ser Deus. Nós é que quebramos a cara, nós é que passamos vergonha. Porque ele continuou sendo Deus, mesmo eu respondendo daquela maneira, mesmo eu sendo áspera, mesmo eu dizendo que eu não iria fazer mais. Mesmo assim, ele continuou me incomodando até eu dobrar meus joelhos e clamar. Ele continuou sendo Deus até o fim. Mas quem passou a vergonha? Quem se sentiu... Eu estava me sentindo naquele momento menor que uma formiga. Se ele, porventura, me chamasse assim, sabe, grandiosamente, assim, eu escutasse como uma voz assim humana, chamando o meu nome, eu não sei se eu ia ter coragem de olhar. Eu senti muita vergonha por isso. Então, o que eu quero passar para vocês, nação, é que a nação de Deus, a qual ele está chamando para se aproximar, para vir para ele, para que a gente possa ter as nossas bênçãos, nossas alegrias, felicidade, vida próspera, para que a gente possa ter uma família feliz, e não é felicidade 50%, um terço,
ou, sabe, 75%. Não, a felicidade com ele é 100%. Em todas as áreas, profissionais, pessoais, espirituais, ele faz a gente feliz 100%. Você quer ser feliz? Esteja com ele. Coloque todos os seus projetos na mão dele. Seja você um parceiro dele, ele será seu parceiro fiel. Corresponda ao amor de Deus. E sem dúvida nenhuma, por essa experiência horrível que eu tive, obediência ao Espírito Santo de Deus. Porque senão não adianta você ficar chamando. Não adianta você ficar dizendo em orações, Senhor, 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 se ele está falando e você está dizendo que, não, mas desse jeito eu não quero. Então você não quer fazer do jeito dele, você quer fazer do seu jeito, que foi o que eu quis fazer no dia. Eu queria fazer a minha faxina, eu queria fazer o meu cachorro quente, mas eu não queria fazer aquilo que ele estava me pedindo. E a vergonha que eu passei, aquela situação toda constrangedora, e só de pensar que no exato momento em que eu me encontrava de joelhos, era o exato momento em que tudo estava acontecendo naquela casa sem eu saber, sem eu ter ciência nenhuma do que estava acontecendo. Então, nação, como eu sei que Deus está nos chamando para se aproximar dele, para que de fato a gente possa se tornar uma nação feliz. E como eu digo, uma nação 100% feliz. Uma nação que tem realizações profissionais, pessoais, no casamento, na família, no comércio, no seu serviço, na sua empresa, se tornar um empresário de fato de sucesso, um pai, uma mãe de sucesso, ter filhos de sucesso, que cheguem ao pódio e falem, eu venci. Eu trilhei o caminho e eu consegui. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Se não for fiel, se não corresponder a esse amor, se não atender ao chamado dele, e se quando você estiver fazendo algo, mesmo que você goste muito, e naquele momento ele te pedir, pare e faça de tal maneira, faça. Porque eu passei por outras experiências, a qual eu não fiz mais isso. Assim que fala, não precisa insistir, eu vou fazer, e eu vou te dizer, é maravilhoso. E eu vou gravar outro vídeo contando para vocês. E aí foi experiências de sucesso, com alegria, a qual eu pude erguer meus braços e sorrir, agradecer, ser grata. Porque essa, infelizmente, eu tenho que dizer a vocês, eu me senti com muita vergonha. Nação, debaixo da graça e do poder de Deus, porque o poder e a glória de Deus é o suficiente para todas as coisas. Que as mais ricas bênçãos do alto céu sejam derramadas sobre nós. E que a paz de Cristo esteja conosco. Tchau, até a próxima.